um podcast você com o Rafinha Bastos, e daí você falou assim, puta, cara, mas eu acho que não dá pra ficar pior, mas só que dá. Dá, né? Só que dá. Regular a mídia, caçar opositores, a gente... E assim, eu não sei o que vai acontecer no Brasil exatamente, não tenho bola de cristal. Só que quando você vê que a Venezuela já foi um país riquíssimo, a Argentina foi o país mais rico da América Latina, chegou a ter mais ouro do que a coroa britânica, exportador e etc. E o que aconteceu com esses países? Então não é que o Brasil vai virar Venezuela amanhã, tipo, não é isso. Mas eles tomaram uma série de medidas ao longo de muitos anos que transformou o país no que eles são hoje. O Brasil não depende só de exportação do que eles faziam, ele tem uma gama maior de coisas que o Brasil faz, mas se a gente começar a tomar essas medidas, uma na frente da outra, o que seria do Brasil daqui a 10 anos? E demora muito tempo para desfazer coisa errada, né? Cara, se dá, né? Assim, é dificílimo. Mas que medidas poderiam jogar o Brasil pro buraco? A gente tem que se preocupar com o quê? Pro próximo governo começar a fazer? Bom, primeiro essa questão do agravamento do populismo, né? Então, você tem hoje uma estrutura, até por isso que talvez fazer reeleição não seja uma boa, porque o cara sempre fica pensando na eleição seguinte, né? Então, essa redução do populismo é muito importante para você conseguir equilibrar as contas. Então, ter uma responsabilidade fiscal, gastar menos do que arrecada, começar a ter mais superávit. Só que você precisa fazer reformas. Então, seja qual for o governo, é claro que na minha percepção pessoal, o governo Lula não tem a capacidade de fazer isso e nem a vontade de fazer essas reformas. Gostaria que o Bolsonaro fizesse também, não sei se ele vai fazer, nem se ele quer fazer, e se ele quiser, se ele vai ter força para fazer. Então, também é uma situação difícil. Mas ele precisa fazer reformas estruturais. Então, uma reforma tributária, no sentido de reduzir imposto, mas você não pode reduzir imposto se você não cortar gasto. Então, você precisa fazer reforma política e administrativa, que são reformas as mais difíceis, na verdade, para fazer. Porque é o que eu falei, você tem que cortar privilégios usando os caras que recebem privilégios. Então, como você faz isso? É um negócio muito complicado. Então, assim, uma geração nova de políticos, ou mais jovem, ou com mais essa cabeça, seria super importante da gente ter. Na reforma administrativa, política, tributária, e começar a fazer essa redução do Estado. O nosso Estado é extremamente inchado. Aí você pega um político como o caso do Ciro Gomes, por exemplo, que reclamou uma vez, acho que foi em 2019, isso ou 2020, ele reclamou que não queria que tirassem as tarifas de importação de trigo. Porque daí, não, mas aí o que vai fazer? O que será da indústria nacional? Nessa cabeça protecionista lá dos mercantilistas do século XV. Só que isso deixa o pão francês, que o brasileiro médio todo come, mais caro. Então, se você está com trigo taxado, então assim, político, você está falando que você está preocupado com a fome, você precisa reduzir o imposto sobre o alimento. O imposto sobre o consumo no Brasil é muito alto. E é uma loucura, é uma complexidade tributária bizarra. Então, você tem chocolate é uma coisa, bombom é outra. Aí, se tiver leite, você... Assim, loucura. Para você entender como que é a tributação, que é absurdo. Absurda. Então, tinha que diminuir a complexidade tributária. A Estônia, por exemplo, tem imposto único, que é muito interessante. Até hoje, eles têm essa estrutura de imposto único. Eu tenho medo que se coloca imposto único, continua todos os outros e mais um imposto único. Não, exato. Tinha que tirar e fazer uma reforma de fato. Porque o grande problema do Brasil é que fica fazendo remendo, né? Faz um remendo, aí esse aqui faz não sei o quê. É difícil. Tá sempre apagando incêndio, né? Vamos dar garantias para esse mercado que tá perdendo e aí... Isso. Esse outro, e aí tem subsídio para um cara. Exato. A Argentina tem um subsídio bizarro, assim, na energia. E aí eles já tiveram muitos apagões por isso. Daí, de novo, falando sobre o jogo de xadrez da economia. Qual o incentivo que você gera quando você dá subsídio para a energia? Pô, energia barata, legal. As empresas deixavam o ar-condicionado 24 horas. Para que eu vou desligar? Eu estou pagando barato. As pessoas a mesma coisa. Então, você não gera... o preço, ele é de formação importantíssima na economia, porque ele determina se ele está em abundância, aquele bem ou aquele serviço em abundância ou escassez. E isso determina as escolhas dos outros agentes econômicos. Se você maqueia, você está criando um problema lá na frente, exato. E por isso, na verdade, essencialmente, que o socialismo não funciona, porque ele tira da economia a previsibilidade, essa questão dos preços.